Como é que você analisa a atuação dos goleiros na Copa do Mundo até aqui? Acho que é a grande Copa dos goleiros, né? A gente falou muito, o Vozinha chegou aí para a seleção, mas não acho que eu acho que o Vozinha fez um grande jogo contra a Espanha. Depois ficou devendo um pouco, mas fez o nome dele, garantiu o futuro dele, quem sabe até jogando a Série B no ano que vem, já tem 4 clubes interessados no Vozinha, inclusive o Ceará, que para mim seria o melhor meme, né? O Vozão tendo o Vozinha, acho que seria maravilhoso isso. Mas eu acho que é a grande Copa dos goleiros, o Beach fez uma Copa maravilhosa, o goleiro da Tunísia foi muito bem também, o Room, que é o goleiro de Curaçao, fez uma grande partida, então fez grandes partidas. Então a gente está vendo os goleiros das menores seleções, entre aspas, né, com todo respeito a elas, mas menores até em ranking, indo muito bem, e os grandes goleiros de Copa também. A gente viu o goleiro da Holanda, o Verbruggen, jogando muito bem, a gente tem o Bono, que vale destacar também, um baita de um goleiro. Eu ainda acho que faltava chance para ele em grandes ligas, né? Tá fazendo um grande campeonato lá na Arábia, é um baita goleiro, fez grandes defesas, mas eu acho que ele merecia jogar numa Espanha, numa Premier League. Mas a gente tem uma Copa de bons goleiros aparecendo muito bem. O Alisson não foi tão exigido, né? Falando um pouquinho do goleiro brasileiro, mas quando exigido foi bem. Eu acho que muita gente até chegou a culpar o Alisson ontem no gol, mas aqui no Brasil, se caiu um avião, a culpa é do Alisson. Então é complicado. Eu acho que o Alisson leva muita culpa por coisas que não são dele, mas o Alisson também tem um problema que a gente chama de goleiro chama gol, parece que contra ele todo mundo acerta o ângulo, chuta da forma mais difícil possível de defender. Mas no geral é uma grande Copa dos goleiros, os goleiros vêm aparecendo muito bem. E o próprio goleiro do Paraguai, né, que fez uma grande partida ontem, foi muito bem nos pênaltis também. Inclusive passando ali o Gatito, que é o goleiro muito famoso do Paraguai, e fazendo uma grande partida ali, principalmente nos pênaltis. Quero também te ouvir sobre isso, Zé Duílio. O goleiro de Curaçao tomou 7, e o pessoal acha ele melhor até do que o Alisson. Você vê como é que o cavaco tá feio pro lado do goleiro brasileiro. Mas é porque ele vem de contusão também, de lesão, a gente sabe. Não performou nas últimas 2 Copas do que se esperava, principalmente na disputa de pênaltis, né? Não pegou nenhum, né? Foi sempre pro lado errado. Tudo isso acabou culminando, né, assim, no enfurecimento do torcedor. O torcedor tá com toda a razão, né? Tem que cobrar de um goleiro de alto nível, que foi já melhor do mundo, né? Que pega até vento lá no Liverpool, mas na seleção brasileira ainda não mostrou, né, o seu real valor. Acho que, assim, essa parada também de falar que ele é um goleiro que faz milagre, sim, ele pega bolas difíceis também. Talvez a seleção seja mais bem postada, né? E essas bolas não cheguem com tanto, né? Quando chega, acaba entrando, né? Porque são bem executadas, né, pelo lado do adversário. Acho que a gente tem que ver, né, o lado do copo cheio e o lado do copo vazio também. Mas se você pensar, grosso modo, quem que você ia colocar na seleção brasileira hoje de titular? Pode ser até jogadores, outros goleiros que não foram chamados. É só você pensar, o Everson, não dá, o Fábio. O Carlos Miguel que chegou agora, talvez fosse o goleiro com maior envergadura, né, um desempenho muito bom agora no Palmeiras. Mas, cara, teve um ciclo, né, um período onde você tem que respeitar também o Everton. O Everton já foi um grande goleiro, hoje é um goleiro, né, que foi inclusive chamado pelo Tafarel mais pela sua experiência, né, de alguma situação, alguma hecatombe acontecer, né. O Ederson também é outro goleiro que não vem performando, sobrou o Alisson. É isso. Que a gente tem muito pro futuro, alguns bons goleiros, inclusive eu sempre falo, a gente vai ter 2 amistosos contra a Austrália logo no pós-Copa, né? Exatamente. E nesse amistoso, pra mim, se não tiver o nome do Morisco, é um absurdo, porque é o principal goleiro dessa próxima geração. Outros têm surgido muito bem, mas eu acho que o Morisco, goleiro do Curitiba, é um dos principais nomes dessa nova geração de goleiros. Crescendo muito. Tá crescendo muito. É um baita de um goleiro, tem muito reflexo, um goleiro alto, sai bem da área, então a gente precisa começar a pensar nesse próximo ciclo, e eu espero, claro, a gente está indo em quartas de final, o Brasil chegando nas oitavas, na verdade, e ainda em Copa, com a Copa acontecendo, mas acho que a gente tem que começar a pensar no futuro, já nas próximas convocações, esses jogos contra a Austrália, acho que a gente já tem que começar a preparar o próximo ciclo, porque muita gente desse ciclo não vai ficar mais. Claro, fica à vontade. Só para finalizar a linha de raciocínio, cara, é porque a régua tá lá em cima, né? O sarrafo Tá foi muito puxado, alto. e o sarrafo foi puxado, inclusive pelo Tafarel e o Dida, que são as grandes referências de Copa do Mundo, 2 goleiros que foram campeões. Então, tudo isso acaba realmente, né, querendo ou não, é um problema que na formação de goleiros, né, a gente vem sentindo ao longo dos anos. A gente pode observar nessa Copa do Mundo goleiros jovens performando, a gente falou isso aqui no primeiro bloco, né, da evolução, dos treinamentos, etc. e tal. Né? E você imagina, se os goleiros das antigas, que não tinha essa parada aí, chega a 45 anos, por exemplo, como o Fábio, né, atuando em alto nível, Voando, imagina né? essa galera aí, vai chegar aos 70 fácil, velho, no gol. Opa, tá maluco, é isso. Bom, então com isso, vamos conferir como é que estão os